Voz da América. Angola Saúde em Foco. Olá, ouvintes da Voz da América, boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 20 de novembro. O Angola Fala Só acompanhou-nos durante anos, foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação de saúde mundial a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Assim, todas as semanas vamos levar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem, enviem as nossas perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para Angola Saúde em Foco. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos no Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salete. O convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. César Freitas. Ele é médico pediatra no Hospital David Bernardino em Luanda, é também secretário para a formação da Sociedade Angolana de Pediatria. O tema, saúde infantil. Muito boa tarde, Dr. Freitas. Antes de passarmos às perguntas dos nossos internautas e ouvintes, como está a saúde infantil de Angola? A saúde infantil em Angola é um desafio. Tem várias preocupações, tem ganhos, como em tudo, tem desafios e vamos andando nessa perspectiva para poder dar o melhor para as nossas crianças, e esse é um dos objetivos principais da Sociedade Angolana de Pediatria. Então, quer dizer, da criança é desafio, constrangimentos, e que, acima de tudo, queremos oferecer o melhor para esses. Doutor, a sua voz está a falhar um bocado. Eu vou-lhe pedir que me diga quais são os principais desafios de que está a falar. Esses principais desafios em relação à saúde da criança têm a ver com a cobertura dos cuidados de saúde, tem a ver com a imunização, tem a ver com aleitamento materno, tem a ver com o controle das doenças infecciosas, que, na verdade, é o grande calcanhar daquilo para nós, como acho que deve ser para muitos países em via de desenvolvimento. Isso por quê? Porque nós temos cerca de mais de 60% das nossas crianças que morrem de doenças infecciosas e de doenças evitáveis. Então, esse é um dos desafios que nós temos que enfrentar. Eu acho que se nós podemos controlar esses fatores todos, conseguiremos futuramente proporcionar às nossas crianças, aos nossos bebês, uma boa saúde e vida longa. Doutor, o doutor tocou aí em temas que vamos ao longo deste programa falar com certeza. Mortalidade infantil, temos perguntas sobre isso, temos também uma reportagem sobre vacinação, portanto, a imunização, e temos questões sobre doenças comuns, portanto, falava aí de doenças infecciosas que afetam muitas crianças em Angola. Que doenças são essas a que os pais têm que estar mais atentos? Essencialmente, a primeira doença que temos que ficar atentos é a malária. Temos as doenças respiratórias agudas, tem a diarreia,
tem a meningite, tem várias outras doenças que, mesmo do ponto de vista valor absoluto, é pouco, mas temos e é preciso controlar, como tétano, como a raiva, são as doenças que nós precisamos de controlar se nós queremos proporcionar ou queremos ter criança saudável. Outro aspecto importante está relacionado à mortalidade neonatal. Temos muitos bebês que morrem, a maioria, uma boa parte dessas crianças que morrem, morrem antes dos primeiros 7 dias, que é a mortalidade perinatal, a mortalidade neonatal precoce. Então, essa é uma grande preocupação e o outro desafio para quase todos os países em desenvolvimento. Então, nesse contexto, aproveito colocar mais um outro desafio, que é o segmento pré-natal dos bebês. E essas doenças são prevenidas a partir das consultas pré-natal dos bebês. Doutor, segundo dados do Unicef, estima-se a taxa de mortalidade de menores de 5 anos em 68 por 1000 nados vivos e dos recém-nascidos de 24 em cada 1000 nados vivos. A mortalidade neonatal estima-se em 24 mortes por cada 1000 nados vivos e a mortalidade pós-neonatal estima-se em 20 mortes por cada 1000 nados vivos. A pergunta de um dos nossos internautas é: o que podemos fazer para evitar a mortalidade infantil em Angola, ou pelo menos para que estes números não sejam tão elevados? Essencialmente, tentar resolver ou abordar as questões na perspectiva dos desafios que eu coloquei. Se nós começarmos primeiro a pensar que essas mortes todas que nós temos, na maioria, estão relacionadas às doenças infecciosas. As doenças infecciosas estão relacionadas à prevenção das doenças infecciosas, tem a ver com a imunização, que é um aspecto extremamente importante, tem a ver com o saneamento básico, tem a ver com a alimentação. Há sempre um binômio nutrição-infecção que é extremamente perigoso se nós não conseguirmos controlar esses aspectos todos. Tem a ver com acesso aos cuidados, tem a ver com a cobertura, proporcionar saúde de qualidade à população de forma com equidade. Não é? Então, são esses aspectos todos que nós temos que controlar. Então, nessa perspectiva é nessa perspectiva que temos que abordar todas e pensar como é que podemos fazer. Mas é um aspecto que é extremamente importante que penso que nós não podemos abordar essas questões de forma linear, de forma vertical, que Angola é um país muito grande e que os problemas que eu coloquei, esse desafio que eu coloquei, a solução depende de áreas, depende da zona em que nós se encontramos. É por isso que é preciso que Angola há tempo optou pela municipalização da saúde, é que identificar os problemas local, com soluções local e propostas locais para poder resolver os problemas, mas isso precisa de seguimento, precisa de monitorização, precisa de acompanhamento para que nós possamos medir os resultados de cada área que nós identificamos. Um dos exemplos é
mesmo falamos da malária, que é uma das principais causas de morte em criança. Eu não vou abordar a prevenção da malária numa zona urbana da mesma forma que eu vou resolver isso numa zona rural, porque nós temos zonas rurais que têm pântanos, que a população às vezes vive por cima da água, e mesmo aqui em Luanda há áreas que praticamente no período das chuvas são áreas inundadas. Então nós não podemos abordar as questões todas da mesma forma, a questão da prevenção da mesma forma, porque senão vamos para um fracasso. Nós queremos abordar de forma linear. Doutor, só para ser justa com este mesmo internauta, ele pergunta se as causas da mortalidade infantil estão relacionadas com negligência dos técnicos de saúde ou falta de boa formação dos mesmos. Pelo que o doutor estava a dizer, os desafios são um bocadinho no outro campo, mas já agora quer responder a esta questão? Lá podemos, o que é que eu digo é que as causas são multifactoriais e é complexo, não é? É que junta todos esses aspectos. Da mesma forma que nós podemos encontrar em algumas áreas questões de negligência ou questão de dificuldade, ou questão de qualidade dos cuidados, mas de uma forma geral são os primeiros desafios que eu disse. Esses são casos que nós podemos contar, um caso ou outro. Isso pode acontecer, mas na sua globalidade temos que ver os maiores desafios. Por que é que eu digo isso? Eu posso ter, por exemplo, num hospital qualquer, se eu tenho uma sobrelotação, onde o médico tem que atender, por exemplo, mais de 50 pacientes numa urgência só. Olha, é óbvio que vai esperar ali que haja erros médicos, e é óbvio que vai esperar ali que haja fracasso de problemas de qualidade dos cuidados. Então, para resolver essa questão, eu tenho que trabalhar na fonte, na base. Eu tenho que trabalhar nos cuidados primários de forma e organizar os cuidados primários de forma que seja poucos doentes que chegam até o hospital. Quando eu tenho menos doente no meu hospital a ser atendido por um médico, eu garanto a qualidade. Então, o fator primordial não é a qualidade do médico. Ele pode, sim, senhor, influenciar, mas não é o mais importante. O mais importante são os problemas, os desafios que colocamos. Como é que o doutor estava a falar em questões das chuvas, de populações viverem em zonas inundadas, o que está muito ligado ao saneamento básico. Como é que, por exemplo, a sociedade de pediatras que está a tentar formar pode trabalhar junto de governos provinciais, administrações governamentais locais, para que esses problemas sejam resolvidos, porque senão é um bocado remar contra a maré, não? Olha, a Sociedade Angolana de Pediatria trabalha já com alguns deles e trabalha mais no propósito da advocacia. Nós identificamos o problema, tentamos colocar as questões nos órgãos competentes, tentamos convencê-los das linhas que poderíamos seguir, mas no final quem tem a decisão não é a Sociedade Angolana de Pediatria. A Sociedade Angolana de Pediatria se dispõe a trabalhar com os órgãos governamentais para poder resolver isso. E o outro aspecto que nós temos que ver com relação a isso é que o problema de saúde, no contexto onde nós estamos,
não se resolve só com a saúde. São várias áreas, é multi-setorial. É como disse muito bem, para resolvermos esses problemas, essas doenças infecciosas, temos que trabalhar com saneamento, temos que trabalhar com o aspecto nutricional, a agricultura, e é um fator muitíssimo importante que entra nesse contexto, é a situação socioeconômica também, que influencia bastante na saúde. Então, esses grupos todos devem trabalhar junto para poder encontrar as soluções adequadas. Naturalmente. Doutor, temos aqui uma outra pergunta de um outro internauta que gostaria de saber, no ranking da mortalidade infantil, em que posição é que Angola se encontra? Mas sabe uma coisa, para a nossa internauta, eu não vejo a questão da mortalidade numa perspectiva de ranking. Eu vejo isso numa perspectiva de nós melhorar, para nós melhorarmos a nossa situação, com relação a nós mesmos. É o seguinte, a mortalidade que nós temos de 68% é uma marca de início, que vai servir para mim poder avaliar e medir o esforço que eu estou a fazer. Não vai servir para mim para comparar com o vizinho, não. Vai servir para o que eu alcancei, o esforço que eu fiz, que eu consegui fazer, o que é que eu ganhei. Se nós tivemos mortalidade de à volta de 100 há uns 10 anos atrás, não é? Dali, nós 81 até nos anos 2005, agora conseguimos reduzir até 68. Para mim, é ali, para isto é que servem esses marcos. É Quando para fala em eu poder 68, avaliar. desculpe interrompê-lo, mas quando fala em 68, 100, 81, esses números são em relação ao quê? Em cada 1000? Em cada mil, em relação aos dados que se deu inicialmente, que é em relação da mortalidade infanto-juvenil em cada 1000 nascidos vivos. Então, eu penso que é nessa perspectiva que eu vejo os números, e não é na perspectiva de comparar, de pôr um ranking. Eu quero é melhorar a saúde da criança angolana, então eu tenho que saber qual é a situação que eu tenho agora, quais são as medidas que eu tenho que, para depois, daqui a um ano, dois, cinco, voltar a medir de novo, para ver se as medidas que eu tomei foram eficazes ou não. Então, os marcos e esses números, com relação a mim mesmo, com relação ao país e com relação à melhoria das condições a nível do país. Mas onde é que está Angola então nesse ranking, ainda assim, ainda que não seja um ranking importante para si do ponto de vista de desenvolvimento? Muito sinceramente, volto a repetir, o que me interessa não é o ranking. Nós estávamos nos terceiros, há uns 10 anos atrás, subimos, nos terceiros últimos, não é? Mas já subimos bastante. Estamos mais ou menos eu não sei dizer exatamente aonde, onde é que estamos. Sabe por quê? Porque é que não consigo dizer? Porque eu não olho em termos de quem está à minha frente e quem está à minha atrás. Eu olho em termos de qual é a situação do país, qual é a situação da saúde do país. É por isso que, em termos de classificação, não me interessa assim. Certo, doutor. Doutor César, vamos então continuar e vamos aqui a mais uma comparação. Esta pergunta é de Augusto, ele é de Luanda e ele gostaria de saber qual é a pontuação que daria da saúde pediátrica em Angola na era de José Eduardo dos Santos e do mesmo modo quanto daria na era de João Lourenço. Talvez isto seja algo difícil de responder.
mas vê diferenças entre uma era e outra? Olha, é difícil avaliar as coisas assim, porque nós não podemos avaliar as coisas em função de pessoas, em função de dirigentes. Vamos ter que avaliar em função desses fatores que nós já identificamos, já vimos que há vários fatores que influenciam, como, por exemplo, a, a, a situação socioeconômica, a, o saneamento básico, a nutrição, o aleitamento. É óbvio que Angola já passou momentos bons quando nós diminuímos, mas isso tem muito a ver com quando tivemos boom petróleo, quando melhorou a situação. Houve uma altura que o país estava bem em situações socioeconômicas. Quando ele está bem, os indicadores de saúde também melhoram. Então, não se pode comparar por base de um político ou outro. Por exemplo, nessa fase aqui, é uma fase que a situação não está bem, que o país está em dificuldade porque temos problemas do preço do barril de petróleo, agora temos o Covid. Então, nós não podemos comparar em função de pessoa, temos que comparar em função da qualidade de vida e dos fatores que nós abordamos inicialmente. Muita pena para o nosso internauta, mas eu acho que ele tem que ver as coisas nessa perspectiva aqui, não vê as coisas na perspectiva da pessoa, de quem está ali, mas na perspectiva dos fatores que influenciam a saúde que nós podemos modificar para poder melhorar esta saúde. Estamos com o Dr. César Freitas, é também secretário para a formação da Sociedade Angolana de Pediatria. Estamos a falar sobre saúde infantil. Doutora César Freitas, diga-nos como é que está então a formação dessa Sociedade de Pediatras. A Sociedade Angolana de Pediatria, obrigado por falar também da sociedade, é que a sociedade já existe há 10 anos, mas foi fundado em 2017. Tivemos ali umas pessoas muito importantes na história da pediatria de Angola, o professor Bernardino, que tem a ver um pouco com o nome do hospital onde nós estamos, o professor do Tony e a professora Vitória, mas pessoas que criaram, que tiveram a ideia de criar em Angola e aquilo foi caminhando aos poucos. Já trabalhamos muito, é que nós preferimos trabalhar em parceria com o governo, porque nós temos que se associar às órgãos se nós queremos mudar alguma coisa. Nós temos que mudar dentro e não fora. Temos que estar com ele para poder influenciar, para poder ajudar e dar o nosso contributo para mudar. Então, nesse momento aqui, a sociedade vai crescendo, é como tudo, há momento de mais atividade, há um momento com menos atividade, e há um momento agora que nós estamos a pensar na fase de, de mudar, de evoluir, por mais jovem, porque o país já tem bastante pediatra. A sociedade, quando começou, o país tinha menos de 50 pediatras. Bem, agora já são 200 e tal pediatras, então mesmo a dinâmica da sociedade deve mudar, é isso que nós estamos a pensar agora, para a sociedade mudar essa dinâmica, mas nós já trabalhamos em vários projetos com a Direção Nacional, com o Ministério, temos um grupo de imunização bastante
ativa, da nutrição ativo, da nutrição também. E lá vamos andando. Doutor, quais são as principais prioridades agora da Sociedade de Pediatras? Nesse momento, nesse contexto que nós estamos agora, uma das prioridades da Sociedade Angolana de Pediatria e ao luz do que está a acontecer em vários países do mundo, o que é que aconteceu é que nós, com relação à saúde, tivemos, e todo mundo é assim, muito foco ao Covid-19 e deixamos um pouco, relaxamos com os aspectos de rotina para sustentar a saúde das crianças. E por isso que uma das preocupações da Sociedade Angolana de Pediatria é como é que nós podemos revitalizar, por exemplo, a imunização, porque bastou a cobertura e esse é um perigo para um país que as crianças morrem essencialmente da, da, das doenças infecciosas. Nós temos que focar a nossa atenção sobre a nutrição, como é que nós podemos garantir e recuperar as crianças com desnutrição grave nesse contexto de Covid, evitando o contágio, não é? É um dos focos da Sociedade Angolana de Pediatria e, como sempre, fizemos é chamar a atenção, porque se nós olharmos para a curva de mortalidade ao longo do ano no nosso hospital, por exemplo, e acho que no país também, conseguimos ver que a mortalidade no nosso país aumenta, não é, substancialmente nos mesmos períodos. Começa janeiro a subir até junho a baixar e é igual todos os anos assim. Esse é um dos aspectos que a Sociedade Angolana de Pediatria tem chamado a atenção aos órgãos competentes, porque nós podemos imaginar o que é que se passa, é que está relacionado com a chuva. Quando está relacionado com a chuva, está relacionado com saneamento. Quando está relacionado com saneamento, está relacionado com o escoamento das águas e esses aspectos todos. Isso é outra preocupação da Sociedade Angolana de Pediatria. O Covid está, sim, mas o que é que se passa é que com relação à criança, o Covid é uma preocupação, mas todas as estatísticas que nós temos até hoje já mostrou que a criança é o Menos ser vulnerável. menos vulnerável nesse grupo. Mas, contudo, não podemos relaxar, porque, repara, se eu tenho 2% de crianças que têm o Covid e depois nesse grupo tem menos de 1% ou menos de 0,5% que morrem, em valor absoluto, e o meu número de casos aumenta, o número de crianças a morrer vai aumentar também. Então, é preciso insistir nos cuidados, é preciso insistir como é que nós podemos implementar para as crianças as medidas de prevenção da Covid. Nós temos que continuar a, a reforçar as medidas de prevenção e mesmo às crianças. Mas também, com relação às crianças, tem outros aspectos, são os aspectos psicológicos que tem, como é que a criança lida com essa situação do Covid, do ponto de vista psicológico, porque ele consegue viver isso, ele pode vir a viver isso num contexto de medo sistemático, contexto de drama que depois também vai criar para eles outros transtornos. São esses aspectos todos que, nesse momento, a sociedade angolana tem
tem se debruçado. Doutor, falou aí da imunização e é tempo agora de irmos a esta reportagem que fala da existência de muitas crianças em Angola que nesta altura não estão a ser vacinadas pela ausência de campanhas de vacinação em função da pandemia da Covid-19. Vamos então ver esta reportagem a partir de Luanda com Ludmila Rangel. Especialista em saúde pública, Domingos Cristóvão esclarece que a vacinação é uma das formas mais eficazes e menos dispendiosas de prevenir doenças infecciosas. Quer dizer que uma vacina, ao ser inoculada no organismo de uma criança, ela vai servir de uma defesa, ou seja, vai criar uma informação dentro do corpo da criança no sentido de esta criança poder detectar, criar uma informação e detectar qualquer vírus daquela doença que possa atingir essa criança. Esta forma de imunização ativa está cientificamente provada e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, impede entre 2 e 3 milhões de mortes anuais face a doenças como sarampo, o tétano neonatal ou tosse convulsa. Dentro do nosso calendário vacinal, programa alargado de vacinação, incluem ao nascer a vacina contra a poliomielite, a vacina contra a BCG, ou seja, contra a doença que é chamada poliomielite e contra a doença que é a tuberculose. Essas duas vacinas são muito importantes porque grande parte das crianças morrem ao nascer com essas doenças. Antes mesmo de nascer, a mãe recebe 3 doses de vacina contra o tétano, porque as crianças, durante o corte umbilical, podem desenvolver o tétano neonatal. Depois temos, 2 meses a seguir, temos a vacina pentavalente, que inclui 4 antígenos numa só vacina, que é a polio, a coqueluche, a difteria, a rotavírus e a pneumotrese. Portanto, essas 4 vacinas, que concluem a tetravalente, vão criar imunidade para que a criança possa imunizar-se. Há crianças que podem nascer de mães com hepatite B, que eventualmente, ao nascer, essa criança tem que apanhar a hemoglobina contra a hepatite B e a vacina contra a hepatite B. Mas a preocupação nesta altura está no acesso às vacinas. Quem são as pessoas que têm ou não acesso a elas? As vacinas fora do programa alargado de vacina, são um pouco mais caras, mas as que estão no nosso calendário, como contra a polio, contra a difteria, contra a coqueluche, contra a tuberculose, o tétano neonatal, a rotavírus, a pneumotrese, são completamente grátis. Portanto, as direções municipais de saúde, que comportam os cuidados primários da saúde, dispõem de uma cadeia de frio, onde essas vacinas todas estão disponíveis e devem ser administradas às nossas crianças até aos 5 anos, de forma gratuita. Com a vacinação, quanto maior for a adesão a uma vacina dentro da comunidade, menor será a possibilidade de uma doença contagiosa provocar uma epidemia ou surto. E segundo o profissional de saúde, existem muitos pais e encarregados de educação que não têm cumprido com o calendário vacinal das crianças. Em geral, todo o país não está a fazer campanhas, mas as vacinas estão disponíveis nas unidades sanitárias dos cuidados primários de saúde. Portanto, estamos a falar dos postos de saúde, centros de saúde de referência e até mesmo nos hospitais municipais. O importante é que os pais não se percam com o facto de não haver campanhas de vacinação ou o facto de não haver equipas avançadas e equipas portanto, que vão à busca dessas crianças. Os pais devem aceder às unidades sanitárias para completar o calendário vacinal daquelas que não completaram e fazer a vacinação daquelas que são as crianças recém-nascidas. Porque, mais do que ninguém, a saúde das crianças estão na disposição não só do Estado, mas como dos pais, como os principais autores da saúde da criança do nosso país. Portanto, os pais são os primeiros responsáveis
pela saúde das crianças. Ainda que o calendário das vacinas seja mais efetivo na infância e adolescência, mesmo na fase adulta está prevista a sua toma. Isso torna-se ainda mais pertinente no caso dos portadores de doença crónica e em algumas profissões de risco. Apesar de a pandemia estar a impedir a realização das campanhas massivas, é preciso que a população angolana esteja sensibilizada e vá às repartições de saúde mais próximas para que as crianças possam ser vacinadas. Era a reportagem de Ludmila Rangel a partir de Luanda sobre a campanha de vacinação que está a ser afetada devido à Covid-19. Doutor César Freitas, não lhe vou perguntar exatamente sobre a campanha de vacinação, mas vou-lhe perguntar sobre a importância da vacinação, e sobre que vacinas são essenciais a sua toma logo de início numa criança entre os 0 e os 5 anos. A vacinação é um pilar fundamental para nós prevenirmos as mortes em nossas crianças. Como já falei inicialmente, mais de 60% das mortes que acontecem no nosso país são mortes evitáveis e é, na sua maioria, por infecções. Qual é a importância? A importância da vacinação vê-se um dos exemplos é a varíola, que desapareceu, não é? É com a vacinação. A polio, que está em via de ser eliminado, é com a vacinação. E nós, a Sociedade Angolana de Pediatria, acompanhamos um processo muito bom, que é a introdução no país das vacinas de hemófilos e de pneumococos. São ambos bactérias que podem provocar meningite. Nós temos uma letalidade. Letalidade é a capacidade de uma doença qualquer matar, não é? Quer dizer, na meningite, se eu tenho 100 crianças com meningite, cerca de 45% a 50% morre, e o resto, 20%, tem sequelas graves, que às vezes é difícil, é incompatível não, mas é difícil conviver em meio familiar. Durante muito tempo nós não conseguimos, apesar das melhorias que nós tivemos do ponto de vista técnico do hospital, nós não conseguimos baixar essa letalidade. Mas, a partir de 2006, introduzimos a vacina de hemófilos. 2013, introduzimos a vacina de pneumococo. Como pode imaginar, somente, por exemplo, no nosso hospital, as doenças, a meningite, baixou. Tínhamos cerca de 1.000 casos assim anual, baixamos a 100. Automaticamente, em termos de valor absoluto, mesmo se não conseguir influenciar na letalidade, influencia nos números. Se antes morriam 500 crianças, porque eu tenho 50% de letalidade, hoje vão morrer 50%. E se eu continuar a reforçar essa imunização, vou ficar com nenhum que vai morrer, porque nenhuma criança vai apanhar a meningite. Então, isso quer dizer que a vacina é extremamente importante no controle das doenças infecciosas. Da sua experiência, é fácil levar um encarregado de educação, um pai, uma mãe, a compreender a importância da vacina, e as crianças são facilmente vacináveis, no sentido do acesso, não é? Da aceitação das vacinas. Qual é a sua experiência? Olha, os dados mostram que quanto mais os pais têm informação, mais. Quanto mais a situação socioeconômica é estável, mais
aderem às vacinas. São as populações com menos formação e, às vezes, com menos, com agregados sociais muito, do ponto de vista socioeconômico, muito baixo, que têm dificuldade. Então, o que nós temos que fazer nesse contexto é ir ao encontro daquelas famílias, daquelas pessoas, e ver lá que nos dados, isso são dados dados estatísticos nacionais, com relação às mães, temos cerca de 70% das mulheres que podem não chegar, não acabar o curso médio, que nós chamamos aqui, por exemplo, e mais de 22% de mulheres, não é, tanto urbana que rural, não tiveram na escola. Então, são essas pessoas que constituem o foco essencial com relação à imunização. O que é que eu preciso? Eu não preciso só dizer a essa mãe que vai à vacina, vai vacinar, não. Eu tenho que ir ao encontro dela. Eu tenho que ir à busca daquela mamã que não vacinou. Tem que criar mecanismo para identificar essas mães que não vacinaram, para poder vacinar essas mamães. Tem que criar mecanismo que no meu centro, que a mamã, quando vai para lá, não se aborrece, porque mesmo naquela franja que nós falamos, muitas das vezes, o internauta que falou da qualidade, são esses aspectos que ele pode ter razão, porque uma mãe pode chegar e não vacinar o bebê, porque chegou lá, foi mal atendido por uma técnica ou por um técnico, ou chegou, esperou muito tempo, se falhou uma vez, já não volta mais. Esses aspectos todos influenciam na imunização, na cobertura vacinal. Exato, naturalmente, se estamos a falar especialmente de franjas da sociedade que já estão numa situação já vulnerável economicamente, não querem perder um dia de trabalho, não é? Que já custa tanto para poderem alimentar os seus filhos. O doutor falava em 22% de mães que não frequentaram a escola, e o outro número era à volta de quanto por cento? Das mães só completaram o ensino médio, está à volta de 15% a 20%, se não me engano. Muito bem, obrigada. Vamos E continuar. são os dados de 2014, não é? E não sei qual é a evolução que nós temos até agora, já passaram 6 anos. Mas eu não gostaria de deixar um aspecto que eu acho que é extremamente importante. Falou das campanhas, que a cobertura vacinal baixou por falta de campanha. É preciso dizer que não são as campanhas que aumentam a cobertura vacinal. As campanhas são feitas por uma situação específica, bem determinada, que se identificou. Olha, eu quero, por exemplo, acabar com a polio. Então, eu posso fazer campanhas de vacinação contra a polio, que é uma situação específica. Eu, se quero melhorar a minha cobertura, eu tenho que trabalhar na vacinação de rotina, aquela vacinação do dia a dia, aquela vacinação que a mamãe sai de casa, vai na consulta, faz a vacina, aquela vacinação que o profissional de saúde não pode perder a oportunidade de vacinar uma criança que nunca foi vacinada quando ela aparece na primeira consulta. Isso sim é que melhora. As campanhas, falta de campanha não necessariamente melhora. A grande preocupação é que a vacinação de rotina, atendendo o distanciamento, o isolamento, os confinamentos e tudo, faz com que o acesso às unidades onde vacina diminuíram. Essa que é a maior preocupação.
Exato, de uma forma ou de outra, a Covid-19 causou um impacto negativo, quer nas campanhas, quer no processo normal de vacinação das Vacinação. crianças. Exatamente. E vamos continuar a falar de vacinas. Uma vacina contra o coronavírus provou ser 90% eficaz em testes, de acordo com as empresas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Mas existem preocupações sobre a capacidade das nações em desenvolvimento de distribuir vacinas que requerem tratamento especializado. Vamos ver esta reportagem. O teste da vacina Pfizer-BioNTech está ainda nos estágios iniciais, mas os cientistas dizem que os resultados até agora de 44 mil voluntários mostram que o vírus pode ser vencido. A vacina é baseada na nova tecnologia chamada mRNA e ainda não foi aprovada pelos reguladores, mesmo que seja acelerado. Existem outros desafios, diz Peter Drobak, da Universidade de Oxford. Existem grandes desafios de produção e existem desafios de logística. Esta vacina deve ser armazenada a 80 graus Celsius negativos. Isso é mais viável em nações mais ricas, mas em países mais pobres, implantar um programa de vacinação não será fácil. Nesta colina no Burkina Faso, o frigorífico quebra regularmente, forçando a equipa a deitar fora os remédios. As Nações Unidas afirmam que os sistemas de saúde, que atendem a 2/3 da população mundial, não têm instalações de refrigeração adequadas. Jean-Claude Mubalama, chefe da nutrição do Unicef. Se hoje tivéssemos que vacinar contra o coronavírus, por exemplo, precisaríamos de muitos mais frigoríficos para guardar as vacinas. Não temos esses frigoríficos. Depois há o problema da energia, nota Toby Peters, da Universidade de Birmingham. O clima quente significa que os dispositivos de refrigeração são mais importantes e têm de trabalhar mais. É a falta de eletricidade, são economias em desenvolvimento. Então, se olharmos para vários desses mercados, podemos encontrar áreas, países onde talvez 30, 40% dos centros de saúde não têm acesso à eletricidade. O Fundo das Nações Unidas para a Infância gastou 85 milhões de dólares em 2019 em África, na Ásia, em equipamentos de refrigeração, principalmente frigoríficos que funcionam a energia solar. Também está a armazenar seringas e desenvolver sistemas de armazenamento e transporte de cadeia de frio antes mesmo de qualquer vacina ser aprovada. Mas em muitos países os cientistas dizem que a infraestrutura de saúde simplesmente não existe para lançar qualquer programa rápido de inoculação do coronavírus. Um desafio adicional é levar as pessoas às clínicas ou visitá-las nas comunidades e convencê-las de que a vacina é segura. A vacina Pfizer-BioNTech requer 2 doses por pessoa. Depois, há o perigo do nacionalismo da vacina. A preocupação de que os países ricos comprem todas as vacinas para as suas próprias populações. Mais de 150 países inscreveram-se em um sistema global chamado COVAX para tentar garantir uma distribuição equitativa. Peter Drobak, da Universidade de Oxford. Com o objetivo de ajudar a produzir 2 bilhões de doses de várias vacinas contra a Covid que poderiam ser distribuídas a todos esses países ao redor do mundo até o final de 2021. Os cientistas dizem que outras vacinas contra o coronavírus atualmente em teste também se podem mostrar eficazes, aumentando as esperanças de programas de inoculação em larga escala. Mas eles avisam até que tais programas sejam lançados, é vital que governos e indivíduos continuem a tentar impedir a propagação do vírus, visto que as taxas de infecção continuam a aumentar. Dr. César Freitas, qual é a sua expectativa em relação a uma vacina da Covid-19 e também em relação ao acesso à mesma por países em vias de desenvolvimento como Angola? Sim, eu acho que a perspectiva da vacina e a esperança com a vacina é boa. Estamos todos expectantes por uma vacina que pode resolver, porque nós entramos e estamos num processo que ninguém sabe quando é que isso vai acabar e que temos que aprender a conviver com ele e com isto, comparando muitas outras doenças que nós já tivemos, uma vacina é uma mais-valia. Agora, há um aspecto que é importante, que é uma vacina que é nova, como a própria doença é nova, é uma vacina cujo processo de fabricação e o processo de conservação ainda é muito complexa. É uma vacina que os custos e outro ainda estão bastante elevadas. Realmente vamos esperar a vacina, vamos esperar que isso entre, e a vacina é sempre um processo.
no início as vacinas são muito caros, e à medida que as técnicas vão se aperfeiçoando, ele pode baixar de preço e melhorar em termos de qualidade. Mas isso significa o quê? Como é que eu vejo isso no contexto da sociedade, de nós angolanos? É que, para já, como vê, é um tema bastante complexo para abordar isso aqui com a população, não é? Porque são muitos aspectos técnicos ainda muito complexos que é para abordar com a população. Eu acho que, pessoalmente, com relação à mensagem à população, vamos deixar a vacina desenvolver-se, vamos deixar a vacina ir melhorando e dizer à população, lava as mãos, mantém um distanciamento, usa máscara e continua com as medidas de prevenção, com as medidas de barreira que já usa e continua e melhora para usar. Então, a vacina, nesse momento, é um debate muito científico, acho eu, para poder para discutirmos isso com a população, senão criar mais confusão, que já há muita confusão na população, porque são muitas restrições, são muitas regras, e todos os dias vem confinamento, sai confinamento, vem, e a população sente-se agastada, não é? E depois, se nós começamos com temas ainda mais complexos, ainda com eles é muito mais complicado. Eu preferia dizer à população: vamos continuar com as barreiras, com as medidas barreiras, vamos continuar com a prevenção, lavagem das mãos e o outro que eu já citei, e vamos continuar à espera da vacina, que os científicos continuam a trabalhar para proporcionar uma vacina de qualidade e com melhor preço do que está agora, porque com os preços e as condições que ele está agora, não há muitos países africanos que vão conseguir ter acesso. ter esse acesso a essa vacina. Muito bem, doutor. Falaremos então da vacina quando ela estiver de facto no mercado, ainda que não no mercado dos países em desenvolvimento. Últimas perguntas. Temos uma pergunta de uma internauta que gostaria de saber por que é comum a cardiopatia em crianças, em bebés. E eu não sei se não consegui verificar se esta informação é verídica ou não, portanto aproveito para lhe perguntar se é de facto comum crianças, bebés nascerem com mais problemas cardíacos, e se for, o que é que acha que está na origem desse problema? Realmente comum não diria, mas tem acontecido. Temos um número cada vez mais crescente de crianças com problemas cardíacos no nosso país. Mas isso tem a ver também com a melhoria das técnicas de diagnóstico, que nós há uns 10 anos atrás nós não tínhamos. Temos melhor capacidade de identificar, temos melhor capacidade de acompanhar, tem cada vez mais cardiologistas que podem seguir e acompanhar esses casos. Só para poder ter uma ideia, nos anos 2000, acho que não tínhamos mais de 10 cardiologistas no país. Quer dizer, a melhoria das condições, a melhoria do diagnóstico faz com que o número de casos identificados também aumenta. Então, muitos deles são doenças, são malformações congénitas, que às vezes é difícil definir a origem, porque é que tem. Para alguns tem a ver com alimentação, que apontam mais para os ácidos fólicos, mais outros aspectos da alimentação, mas na verdade, por que é que isso está assim? Por que é que isso acontece? Eu
realmente não consegue responder. Mas tem um número que aumenta, sim, mas esse número tem a ver, para mim, muito com a melhoria do diagnóstico. Muito bem, doutor. Nós despedimos-nos do Angola Saúde em Foco com esta informação do Dr. César Freitas. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pelos seus esclarecimentos. Esperamos poder voltar a tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado e foi um prazer para mim e cumprimento a todos os internautas e assim também foi muito agradável falar consigo. Espero que vamos voltar a falar, não só para mim, se calhar com os outros membros da Sociedade Angolana de Pediatria, que podemos pôr em contato com a BOA. A Voz da América agradece, Dr. César Freitas. Já sabe, para a semana há mais Angola Saúde em Foco. Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português.